Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí ao nosso curso Aprofundamento em Matemática e nós estamos ainda na segunda unidade, do curso, falando sobre álgebra, sobre o cálculo algébrico. E mais especificamente nessa aula nós vamos falar sobre a função do segundo grau. Quer ver? Acompanha aí, ó. Nós já vimos, eu gosto sempre de apresentar essa tela aqui, para mostrar que a unidade 1 foi números e operações, que nós vimos, e agora o cálculo algébrico, a parte de álgebra. Então vamos lá na nossa primeira questão? Então vamos. Observe o gráfico da função do segundo grau, y igual a x2 mais bx mais c, em x, com a, b e c reais. Então olha só, nós vimos que toda função está relacionada a um gráfico. Nas aulas passadas nós estudamos essa função aqui do primeiro grau, ó, que tem esse jeitão aqui, ó, y igual a x mais b. Aí nós vimos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, vimos quando ela é decrescente, quando ela é crescente, quando é constante. Vimos a função aqui desse A aqui, desse B, nessa função do primeiro grau. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com essa função do segundo grau. A expressão que identifica uma função do segundo grau é essa aqui, ax2 mais bx mais c. O A não pode ser zero. E cada uma desses valores aqui, ó, do A, B e C, tem uma função aqui, no gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa, se a função é do segundo grau, o gráfico é uma parábola, que é essa figura que você está visualizando aí. Ela pode estar com a boca para cima, com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Quem nos informa isso é esse número aqui, ó. Esse número que está multiplicando o termo x2. Se ele for positivo, concavidade para cima. Se esse número for negativo, concavidade para baixo. Então, como aqui é concavidade para cima, eu sei que esse A aqui é maior do que zero. Tá? É só tirar esse aqui que é do primeiro grau, que não tem nada a ver aqui agora. Tá? Deixa eu pôr aqui mais para cima. Então, já sei que o A é positivo. Esse aqui. Esse termo independente aqui, ó, que não tem x, em qualquer função, na função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e outras funções, ele indica onde o gráfico corta o eixo do y. Então veja bem, esse gráfico aqui, essa parábola, está cortando o eixo do y aqui embaixo. Ó. Esse ponto aqui é o ponto C. Veja que ele é negativo, ele está aqui na parte de baixo aqui, ó, do eixo y. Então a gente sabe que esse C é menor que zero. Essa função aqui corta o eixo do x em dois pontos. Onde o gráfico corta o eixo do x, os pontos em que o gráfico corta o eixo do x, significa as raízes. Então, se cortar em um ponto só tem uma raiz, se cortar em dois tem duas raízes, três e assim por diante. No caso da função do segundo grau, ou não tem raiz, ou tem uma, ou tem duas no máximo, Então, nesse caso aqui, como está cortando em dois pontos, tem duas raízes. E quem nos informa isso é o discriminante delta. Está lembrado do delta? B2 menos 4AC? Se esse B2 menos 4AC, se o delta for positivo, tem duas raízes. Que é o caso aqui. Tem duas raízes é porque o delta é positivo. Se o delta for zero, vai ter uma raiz só. Ela vai só tocar o eixo do x aqui. A gente diz que tem uma raiz só ou duas iguais, Por exemplo, 2 e 2, 3 e 3. Então, tanto faz falar uma raiz só ou duas iguais. E o B, esse B aqui está relacionado ao vértice da parábola. Veja bem, se a parábola está com a concavidade para cima, ela vem aqui, ó, vem caindo, atinge um ponto de mínimo e volta a subir. Esse ponto de mínimo aqui é o vértice, tá? Se ela tiver a concavidade para baixo, ela vai subindo, atinge um ponto máximo e começa a cair. Esse ponto de máximo também é o vértice. Quem vai indicar se ela tem mínimo, se ela tem um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, é o A. Se o A for positivo, concavidade para cima, ponto de mínimo. Se o A for negativo, concavidade para baixo, ponto de máximo.
E esse ponto de máximo, ele tem um valor para x e um valor para y, são as coordenadas, né? Um ponto, que é dado por essa expressão aqui, ó. Ele tem um valor para x, que é chamado x do vértice, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Para você saber o sinal do b, aqui, esse b aqui, ó, se ele é positivo, negativo ou zero, você vai analisar aqui o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então veja bem, esse aqui é o vértice, ó, coincide com o ponto C. O x do vértice aqui é zero. Ó. Se você pegar esse ponto aqui e projetar lá no eixo x, ó, você vai cair no zero. Quer dizer que o x do vértice é zero. Então aqui, o x do vértice é zero, que é menos b sobre 2a. Agora pensa aqui comigo, você tem uma fração cujo resultado é zero. Quando é que uma fração vai dar zero, né? Só se o numerador for zero, né? Porque o denominador de uma fração não pode ser zero. Então, se aqui deu zero, é porque o b é igual a zero. Então, nesse caso aqui, o b é igual a zero. Tem outras questões para frente aí que nós vamos verificar o b. Tem hora que vai dar positivo ou negativo, mas sempre que você precisar saber o sinal do b, você vai analisar o x do vértice. Tá? Por enquanto, guarde isso. Com isso, a gente resolve a questão aqui. Está querendo os valores, os sinais, né, de A, B e C. A positivo, C negativo e B zero. Veja que está na letra E aqui. Ó. O A é positivo, o B é zero e o C é negativo. Ok? Então vamos lá, a nossa segunda questão. Sendo A um número real não nulo, assinale a alternativa cuja parábola poderia ser o gráfico da função f de x igual a 1 sobre 2a x2 mais x mais 3a. Bom, aqui tem umas 2 ou 3 maneiras diferentes de resolver essa questão. De matar a charada, eu vou optar por essa aqui, ó. Exatamente sobre o x do vértice da função, que é menos b sobre 2a. Analisa aqui comigo. Ó. Olha a letra A. O vértice está aqui. Ó. Se você projetar no eixo x, você vê que o x do vértice é positivo, na letra A. O x do vértice aqui na letra B é zero. Tá? O vértice está aqui em cima do eixo x. Ó. Tá? Então o x do vértice é zero. Na letra C também o x do vértice é zero. Na letra D, se você projetar esse vértice aqui, se você projetar no eixo do x, você vai ver que o x do vértice é negativo. E aqui também, se você pegar o vértice aqui e projetar aqui no eixo do x, ele é positivo. Então, essa análise que nós vamos fazer. Então, acompanhe aqui comigo. Então, vamos ver a letra A. Na letra A, o x do vértice é positivo. Então, vou colocar aqui, ó, positivo para o x do vértice. Menos o b, veja que o b é 1, olha lá na expressão. O b é o termo que está multiplicando o x. Ele é 1, positivo. Só estou interessado no sinal do b. Ele é positivo, mas na fórmula tem um menos b, né? Então o numerador aqui vai ser negativo. Então o denominador aqui, ó, para dar positivo aqui, o denominador tem que ser negativo, né? Porque menos dividido por menos dá mais. Isso quer dizer que o A é negativo. Então, quando o x do vértice for positivo, eu tenho que ter essa situação aqui, ó, menos e aqui menos. Se o x do vértice for negativo, que é o caso aqui da letra D, o que tem que acontecer? O numerador aqui vai dar negativo, né, que é menos o b é positivo, menos o b vai ficar negativo. Então, para dar menos aqui, o A aqui tem que ser positivo, porque menos dividido por mais dá menos. Então, a conclusão aqui é o seguinte, ó. Você vai olhar esse sinal do x do vértice e o denominador aqui, que é o A. Se o x do vértice for positivo, o A é negativo. A parábola tem que estar para baixo. Se
Se o x do vértice for negativo, o A é positivo. Então, concavidade para cima. Nesse caso aqui, a parábola tem que estar com a concavidade para cima. Aliás, contrário, né? Nesse aqui o A é negativo, concavidade para baixo. E aqui concavidade para cima. Então, isso aí vai resolver o problema. Então, vamos ver. A letra A. O x do vértice é positivo. Você projetando aqui dá positivo. Então, nós estamos aqui, ó, x do vértice positivo. Então, o A tem que ser negativo. Concavidade tem que estar para baixo. Aqui está para cima. Então, não pode ser a letra A. Na letra B e na letra C, o x do vértice é zero. Ó. Então, o B teria que ser zero. Mas o B não é zero. O B aqui é 1. Ó. Então, você já elimina aqui a letra B e a letra C. Né? Não pode ser zero. O x do vértice, ele como o B é positivo, né? O x do vértice não vai dar zero. Ou ele dá positivo ou ele dá negativo. Vamos ver a letra D. Ó. O x do vértice aqui é negativo. Se você pegar o vértice aqui e projetar no eixo do x, vai dar negativo. Então, nós estamos nessa situação aqui. Então, a parábola tem que estar com a concavidade para cima. E está com a concavidade para baixo aqui. Não pode ser a letra D. Bom, por exclusão, tem que ser a A, né? Vamos confirmar. Então, veja aqui, ó, o x do vértice está aqui. Você projetar no eixo do x, o x do vértice é positivo. Então, o x do vértice é positivo. Então, o A é negativo. A concavidade tem que estar para baixo. Olha lá, concavidade para baixo. Ok. Fechou. É a letra E. Ok? Vamos lá. Vamos caminhar, né? Mais uma questão. Considere a constante real negativa A e as constantes reais positivas B, C, D, E e F. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a área limitada pelas parábolas y igual a x2 mais bx mais c e y2 igual a dx2 mais ex mais f. Então, qual desses gráficos aqui representa essas duas funções do segundo grau, essas duas parábolas? E as condições foram dadas aqui, ó. O A é negativo e as outras, B, C, D, E e F, os outros números, todos positivos. Bom, então nós vamos começar analisando a primeira aqui, ó, ax2 mais bx mais c, esse A é negativo. Então tem que ser uma parábola com a concavidade para baixo. Quando você pegar y2, você vai analisar o D. O D é o termo que está multiplicando o termo x2. Ele que indica a concavidade. O D é positivo, concavidade para cima. Então, a conclusão que nós chegamos aqui analisando aquele número que está multiplicando o termo x2, um é negativo, o outro é positivo. Isso quer dizer que tem uma parábola com a concavidade para cima e outra com a concavidade para baixo. Vamos ver nas opções se a gente elimina alguma coisa. Nada, né? Eu tenho duas parábolas, uma com a concavidade para cima e outra para baixo, nas 5 alternativas. Isso aí não ajudou a gente em nada. Vamos pegar o termo independente, que é esse termo aqui que não tem x, ó. Na primeira, na função y1, esse termo c é positivo. Na função 2, no y2, é o f que é o termo independente. Ele também é positivo. Esse termo independente, os dois são positivos. Isso quer dizer que a parábola tem que cortar o eixo y na parte positiva do y, tá? Então vamos ver se isso vai ajudar a gente em alguma coisa. Na letra A está cortando aqui, ó, os dois estão cortando a parte positiva do y. Pode ser a letra A. Na letra B também, está cortando aqui, as duas estão cortando no eixo y na parte positiva. Também pode ser a letra B. A letra C também, ó, as duas estão cortando aqui na parte positiva. Pode ser a letra C. Até agora não ajudou em nada a gente. A letra D também pode ser. Aqui, ó, está cortando aqui na parte positiva e aqui também na parte positiva. Até agora nada. Bom, agora a letra E eu vou poder eliminar, porque está cortando, ó, na parte negativa as duas. Não pode, né? O C é positivo e o F é positivo. Então tem que cortar na parte positiva aqui do Y. Então essa aqui eu elimino.
só eliminei uma até agora. Quem sabe o x do vértice vai ajudar a gente, né? Igual na questão anterior. É exatamente o x do vértice que vai nos salvar aqui. Quer ver, ó? O x do vértice dessa primeira função aqui, ó, é menos b sobre 2a. Lembrando que b é o termo que é o número que está multiplicando o x, tá? E o a é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Então aqui é menos b sobre 2a. E vamos pegar o x do vértice. Esse aqui é da função y1, esse aqui é da função y2. Menos b sobre 2a. Só que o b aqui, o b é quem está multiplicando o x. Aqui é o e, está sendo representado pela letra e. Então é menos e sobre 2a. Só que o a aqui, na verdade, está sendo representado pela letra d. Tá? Beleza. Então, nessa primeira aqui, ó, vamos ver. O b é positivo. O único que é negativo aqui é o a. O resto tudo é positivo. Tá? Então, o b é positivo. Com esse sinal de menos aqui, esse numerador vai ficar menos. O a é negativo. Então, aqui é menos. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, o x do vértice é positivo. O a é negativo, concavidade para baixo. Tá? Então, aqui onde o x do vértice é positivo, a concavidade tem que estar para baixo. Nesse aqui, o e é positivo. Então, com esse menos aqui, o numerador fica negativo. O d é positivo. Menos dividido por mais dá menos. Então, quando o x do vértice for negativo, o a é positivo. A parábola está com a concavidade para cima. Então, é isso aí que vai matar o problema. Quando o x do vértice for positivo, concavidade para baixo. Quando o x do vértice for negativo, concavidade para cima. Vamos analisar e vai resolver o nosso problema. Letra A. Dá uma olhada aqui. Isso aqui eu já vou eliminar, porque o x do vértice aqui nas duas situações, ó, o vértice está aqui. Ó. Quando você projetar aqui, o x do vértice vai dar negativo nos dois. Tá? Mas um x do vértice dá positivo, o outro é negativo. Tem um vértice, né, que o x é positivo, e tem um outro que é negativo. Aqui os dois são negativos. Então esse aqui eu já elimino. Vou aproveitar e eliminar a letra C também, ó, porque o vértice aqui, ó, o x do vértice, aqui, outro aqui. Se você projetar aqui no eixo do x, os dois são positivos. Mas não pode. Um x do vértice tem que ser positivo, o outro tem que ser negativo. Então aqui elimina. Aqui tudo bem, ó, o x do vértice aqui é positivo, esse é negativo. A letra D também, ó, o x do vértice aqui é negativo, esse aqui é positivo. É um dos dois. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Aqui, o vértice está aqui. Quando eu projetar aqui, o x do vértice é positivo. Então, se o x do vértice é positivo, a concavidade tem que estar para baixo. Ok, ó. X do vértice positivo, concavidade para baixo. Vamos ver a outra, essa aqui, ó. O x do vértice aqui é negativo. Então tá aqui, x do vértice negativo. A parábola tem que estar com a concavidade para cima. Ok, concavidade para cima. A letra B está certinho. Provavelmente é a nossa resposta. Vamos ver a letra D. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. O vértice está aqui. Quando você projetar aqui, o x do vértice é negativo. Aqui. Concavidade para cima. E aqui a concavidade está para baixo. Já falhou. Já está errado. Não pode ser essa. Então a resposta é a letra B. Então tá vendo como que é importante esse x do vértice, né? Ele nos permite calcular o B, se o B é positivo ou negativo. E os sinais são sempre contrários. Você observa, quando o x do vértice é positivo, a parábola tem que estar com a concavidade para baixo. E quando o x do vértice é negativo, a concavidade para cima. Mas ao invés de você decorar isso, guarda essa expressão aqui e faz essa análise igual eu fiz aqui. Tá? Então beleza, vamos lá mais uma questão, que é essa aqui, ó. Uma das atividades propostas para a comemoração do aniversário de 65 anos no CMBH
foi uma competição de tiro. Essa competição consiste em lançar um alvo do ponto B, de coordenadas 3 e 0, descrevendo uma trajetória parabólica. O competidor, situado no ponto A, de coordenadas -2 e 0, deve realizar um disparo retilíneo e acertar o alvo. Um competidor acertou o alvo no momento em que ele atingiu sua altura máxima, sabendo-se que os pontos C, de coordenadas 0 e 3, e D, de coordenadas -1, 0, pertencem à parábola. A equação que descreve a trajetória do tiro é... Bom, essa trajetória aqui, ó, retilínea, isso aqui é uma reta. Eu tenho esse ponto A e tenho esse ponto P aqui, que é o ponto máximo da parábola, né? Vou chamar de P. Esse ponto P, ele tem uma coordenada aqui para X, que a gente chama de X do vértice. E uma coordenada aqui para Y, no eixo do Y aqui, ó, que a gente chama Y do vértice. Então veja bem, está querendo a equação da reta. Então a equação da reta, a função do afim, né, a função do primeiro grau, ela é dessa forma aqui, ó, x mais b. Se nós acharmos o valor de A e B, matou a questão. Veja que o ponto A, esse ponto A, deixa eu colocar as coordenadas do ponto aqui, ó, as coordenadas do ponto A, o ponto A tem coordenadas, tá aqui, ó, ponto A é -2 e 0, tá? Vou colocar todos aqui que eu vou precisar desses pontos aqui. B, as coordenadas de B, 3 e 0. As coordenadas de C, 0 e 3, está aqui o C, 0 e 3. E D, as coordenadas de D, -1 e 0. Então veja que o ponto A pertence a essa reta, tá? O ponto A é -2 e 0. Quer dizer o seguinte, quando o x é -2, o y é 0. Então vou jogar aqui, ó. Quando o x é -2, o y é 0. Então x é -2, vai dar -2a mais b. A ideia agora é achar uma outra equação aqui em função de A e B, que aí eu tenho um sistema. Resolvendo o sistema, eu acho A e B. Achando A e B, eu tenho a equação, a função do primeiro grau, que é o que eu estou querendo. Tá? Para achar essa outra equação que eu estou falando aqui, eu preciso desse ponto P aqui, ó. Igual A, eu não tinha aqui o valor de A? Substituir aqui. Então eu preciso desse ponto P, o valor de x e o valor do y, que é o x do vértice e o y do vértice. Esse valor de x aqui está fácil, porque quando você tem uma função do segundo grau e a partir do vértice você traça uma reta aqui, ó, passando pelo vértice, essa é chamada uma reta de simetria, né? Ou seja, do lado direito e do lado esquerdo dessa parábola, né? São simétricos, os pontos são simétricos. Então, olha só, esse ponto aqui, o x do vértice, é a média aritmética das raízes. Ó. As raízes são esse ponto aqui, ó, o D, que corta o eixo x, e o B. Então, esse ponto aqui está no meio entre as raízes. Então, o x do vértice é a média aritmética desses pontos. Eu vou somar e dividir por 2. O D é -1. O B, né, o D é -1. O B é 3, né? Dá uma olhada aqui, ó. O D é -1. O B é 3. Então, -1 mais 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar x do vértice, um pouco embaixo. -1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. Achei o x do vértice. Achei a primeira coordenada aqui do ponto P. Estou precisando achar agora o y do vértice. Como que eu vou fazer isso? Essa parábola aqui, nós podemos montar essa parábola da seguinte forma. Tem uma expressão aqui que quando você tem as raízes, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Y é igual a A, que multiplica x menos x', x menos x', vezes x menos x duas linhas, onde x' e x duas linhas são as raízes que nós temos. Então aqui, ó, y
é igual a vezes x menos x'. Aqui a raiz aqui é menos 1, o b. Menos 1 vai dar mais 1. Vezes x menos x', que é a outra raiz, que é o ponto B, que é 3. Ó. Aí está faltando achar esse A. Então, para achar esse A, eu vou pegar esse ponto C aqui, que pertence à parábola. Ó. Esse ponto C pertence à parábola. O ponto C tem coordenadas 0 e 3, olha aqui, o C. Isso quer dizer o quê? Quando o x é 0, o y é 3. Então, vou jogar aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 3. Então, o y é 3, o x vai ser 0. Então, x é 0. 0 mais 1 dá 1, vezes 0 menos 3 dá menos 3. Então, nós temos que 3 é igual a 3a, menos 3a, né? Porque 1 vezes menos 3 dá menos 3. Vamos passar dividindo, a igual a menos 1. Então, essa expressão aqui ficou assim, ó, y é igual a menos 1, que multiplica x mais 1, vezes x menos 3. Com isso, agora a gente consegue achar o y do vértice aqui, olha. Que eu tenho o x do vértice, que é 1. Então, para achar o y do vértice, eu vou substituir aqui. Nessa função do segundo grau aqui, eu vou achar o y do vértice. Ou seja, quando o x é 1, quanto é que vale o y? Só jogar aqui, ó. Jogar aqui, ó. Y é igual a menos 1. O x vale 1. Então, 1 mais 1, 2. Vezes. O x vale 1. 1 menos 3 dá menos 2. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, o y do vértice é 4. Agora eu achei esse ponto P, que eu vou colocar aqui embaixo, ó. As coordenadas de P é 1 e 4. Então, eu peguei o A aqui, ó, menos 2, 0, joguei aqui. O P também pertence a essa reta, ó. Então, vou substituir esse ponto 1 e 4. Quando o x é 1, o y é 4. Então, o y é 4 quando o x é 1. Então, vai ficar 1 vezada A mais B. Agora, eu vou resolver esse sistema e achar A e B. Aí eu resolvo a questão. Vou multiplicar essa de baixo por menos 1. Vou trocar o sinal aqui mesmo. Ó. Aqui menos e aqui menos. Multipliquei por menos 1. E vou somar aqui agora. O mais B corta com menos B. 0 com menos 4 dá menos 4. E menos 2A com menos A dá menos 3A. Então, o A, menos 4 dividido por menos 3, o A deu 4 terços. Para achar o B, você joga em qualquer uma dessas aqui. Mas eu vou deixar para você fazer isso aí, porque com isso aqui já dá para a gente responder. O A tem que ser 4 terços. Se você olhar as opções, ó, na letra A, o A é 2 terços. Na letra B é 2. Na letra C é 2. Na letra D é 4 terços. E na letra E é 3. Então, a única aqui onde o A é 4 terços é a letra D. Mas, para conferir, o que você faz? Pega o A e joga numa dessas equações aqui e acha o B. Vê se você consegue achar 8 terços. Vou deixar para você fazer isso aí, tá bom? O vídeo não ficar muito grande. Então, tá bom. Então, agora nós vamos para a nossa última questão dessa aula. A função f de R em R, definida por f de x, igual a k menos 3 vezes x ao quadrado, mais k2 menos 16 vezes x, mais 92, intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos simétricos entre si. Sabes que essa função possui um ponto máximo, então podemos afirmar que k vale. Olha, quando você tem uma função de segundo grau,
ax2 mais bx mais c. Ó, alguns detalhes aqui. Ó. Se esse c for zero, se c for zero, a função vai ficar assim. ax2 mais bx. Então, quando você igualar isso aqui a zero para achar as raízes, tá? Você vai ver que uma raiz necessariamente vai ser igual a zero. Quando o termo c é zero, uma raiz é zero. Tá? Basta verificar aqui que você vai colocar o x em evidência aqui, ó. Vai ficar x2 dividido por x dá ax mais b igual a zero. Então, você tem um produto aqui cujo resultado é zero. Então, pelo menos um dos fatores tem que ser zero, né? O x é igual a zero, o ax mais b é igual a zero. Então, se x é igual a zero, você vai ter uma raiz igual a zero. Então, a condição para que tenha uma raiz igual a zero é que o c seja igual a zero. Agora, quando o b for zero, olha, vai ficar assim, ó, ax2 mais c igual a zero. Então, para resolver essa equação, você faz assim, ó, ax2 igual a menos c, passa o c para lá, x2 igual a menos c sobre a, né, o a passa dividindo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Ou seja, quando b for zero, você vai ter duas raízes simétricas. Tipo assim, mais 2, menos 2 terços, mais 2 terços, tá? Menos raiz de 3, mais raiz de 3. Lembrando que o valor aqui não pode dar negativo, né? Ou seja, menos c sobre a não pode ser negativo, porque aí não tem raiz de número negativo, então ele não vai ter raízes, né? Nesse caso aqui, quando o b for zero, os sinais de a e c tem que estar trocados, né? Um tem que ser positivo e outro negativo. Porque com esse menos aqui, ó, aí aqui dentro dá positivo. Tá? Bom, mas aqui está falando o seguinte, ó, ele tem raízes simétricas. Intercepta o eixo das abscissas em dois pontos, que são as raízes, simétricos entre si. Então, se são raízes simétricas, quer dizer que o b é zero. E o b aqui nessa equação, nessa função do segundo grau, o b é o termo que está multiplicando o termo, é o número, né, a expressão que está multiplicando o termo x, k2 menos 16. Então, k2 menos 16 tem que ser igual a zero. K2 tem que ser igual a 16, né, passando menos 16 para lá. K igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Então, o K pode ser 4 ou o K pode ser menos 4. Né? Não tem essa opção aqui, mais ou menos 4. Ou é mais 4 ou é menos 4. O que vai definir isso? É isso aqui, ó. Sabe que a função possui um ponto máximo. Se possui um ponto máximo, o A tem que ser negativo, a concavidade tem que estar para baixo. Olha o A aqui, o A é o termo que está multiplicando o termo x2, ó. Se o K for mais 4, se você colocar no lugar do K aqui 4 menos 3 dá 1, positivo. Então a parábola vai estar para cima, aí não vai ter máximo, vai ter mínimo. Então o K não pode ser mais 4. O K só pode ser menos 4. Por quê? Quando você substituir o menos 4 aqui, ó, menos 4 com menos 3 dá menos 7. O A é negativo. Concavidade para baixo, aí ele tem ponto de máximo. Então a resposta aqui é a letra E. Aí eu fico por aqui nessa aula e te aguardo na próxima aula, onde nós vamos fazer mais questões de álgebra e sobre a função do segundo grau. Tá bom? Até lá!